Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Estamos ao lado do promotor Eliardo Cabral, que acompanhou a reportagem de Solange Souza, todo esse trabalho da Polícia Federal, com as imagens do Chico Lobo e do Franquinaldo Candeira, e também atentamente acompanhou as declarações da família e do policial federal, o delegado Olegário, que está inclusive assumindo as funções aí temporariamente da superintendente da Polícia Federal. Boa tarde, promotor Eliardo Cabral. O corpo de Fernanda já foi devolvido à família. Agora aguarda-se os laudos dos resultados desses exames. De que maneira isso pode ser esclarecedor, na opinião do Ministério Público? Eu vejo com otimismo esse novo quadro que está diante de nós, de todos nós, do povo piauiense, sociedade em geral. Esse novo quadro, ele abre pelo menos duas possibilidades. Uma, conduzir para o relatório final, é possível, não se descarta. E uma outra que pode perfeitamente ensejar uma nova fase de investigações. Então, o mínimo que se espera nesse momento é que haja isso, ou para a conclusão, conforme foi anunciado pelo pai da vítima, para próximo final de julho, ou uma nova fase de investigação, repito. Nova fase de investigação significaria mais tempo para investigações, uma prorrogação de prazo? Essa questão de tempo tem gerado um desconforto e é indisfaçável no meio da família de Fernanda Lages. Isso aí a gente respeita profundamente esse sentimento, porque o que eles sentem, somente eles podem sentir. Mas uma coisa é muito real. No tocante à parte técnica, quando se fala de investigação propriamente dito, nós não estamos de nenhuma maneira impressionados ou pressionados por tempo. E cremos que a Polícia Federal até, na realidade, anunciou esse mesmo pensamento ou algo nessa mesma linha. Portanto, seria até um tanto ingênuo da nossa parte exigir que a Polícia Federal atropele, faça o trabalho de afogadilho, deixe de observar passes importantes nessa investigação, que ela seguramente não vai fazer. Então, eu digo, repito, seria ingenuidade da nossa parte exigir pressa em detrimento, como já foi dito pelo doutor Olegário, em detrimento da qualidade do trabalho que tem sido a tônica em todo o trabalho da Polícia Federal. O pai de Fernanda Lages falou a respeito, primeiro, de que a filha foi assassinada, ele tem essa certeza, e também falou sobre suspeitas que ele pessoalmente tem de que haja uma ligação entre o crime de Delson Castelo Branco, o fotógrafo piauiense, e o jornalista lá no Maranhão. O senhor também acredita nessa possibilidade? Não descarta essa possibilidade, mas uma coisa é certa, nós não podemos ir na afoiteza e tentando encontrar um culpado. Nós nunca trabalhamos, nós da parte do Ministério Público, tanto eu quanto o doutor Biraci Rocha, nunca trabalhamos com a hipótese de encontrar um ou alguns culpados. Isso pode parecer óbvio, mas eu preciso deixar bem claro aqui. Nós só nos sentiremos satisfeitos quando forem encontrados os responsáveis, os culpados pela morte de Fernanda Lages. Então, para quem pensa que porventura em algum momento nós somos afoitos, não fomos afoitos. Uma coisa é certa, está sendo feito, aí sim. O que tinha que ser feito, já foi feito, e o que ainda falta fazer, nós estamos fazendo. Ao final de tudo isso que eu digo, essa investigação, todos esses trabalhos, eu tenho absoluta convicção que nos sentiremos tranquilos, de forma até confortável, porque com a convicção de que fizemos o que era possível fazer. Nós não vamos deixar de fazer o que é possível fazer. Agora, o impossível pertence a Deus. Pela sua experiência, o próximo passo agora da Polícia Federal é o pedido de prisões? Não descarto também essa hipótese de prisão, desde que necessária, e a lei tem sido observada rigorosamente nesse particular, não se leva ninguém ao cárcere, senão diante das hipóteses que a lei prevê. Então, é pouquinho assim, risco dizer que vai ser decretado ou que não vai ser decretada a prisão de alguém. Caso surja necessidade, os delegados que estão à frente das investigações são
são competentes, experientes, dispensam maiores apresentações e comentários, e de tal forma que quando eles pedem a prisão, eles pedem com base, com fundamento. Eles não pedem assim só porque querem a prisão. Se surgirem necessidade de prisões, eles farão com fundamento. Nádia Rodrigues tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Nádia? Ricardo, boa tarde. Quando o senhor fala em prisões, o senhor particularmente acredita, e o senhor sempre foi defensor da tese de que mais de uma pessoa estaria envolvida na morte da estudante Fernanda Lages. O senhor acredita que a polícia pode pedir uma prisão, mais de uma prisão nesse caso? Eu creio no crime de autoria coletiva, venho sustentando isso com base não em pensamento meu e suposições, mas com base nos fatos, nas evidências de tudo que ocorreu ali naquele prédio. Se trata de um crime de autoria coletiva. Eu tenho convicção, é meu entendimento, de que 2 na cena do crime, pelo menos mais um à distância ou fora da cena do crime. Portanto, seriam em torno de 3. E nós trabalhamos já há algum tempinho com grupos de suspeitos. Então, eu creio que esses laudos que devem chegar brevemente a Teresina, eles devem apontar para uma nova fase de investigações, para que se chegue aos principais suspeitos. Eu prefiro crer que a Polícia Federal sabe de quem eu estou me referindo e pode não ser o que corresponde à expectativa da sociedade, mas que existe os grupos de suspeitos, existe e a Polícia Federal sabe fazer o trabalho dela. Até aqui foram feitas 5 prisões, né? Vale lembrar, os 4 vigias na época que o caso estava com a Polícia Civil e no caso com o inquérito já em poder da Polícia Federal, Naira Veloso. Por que essas 5 prisões, elas aparentemente não surtiram o efeito que se esperava, doutor Eliardo? Por que as informações não chegaram e prisões mais contundentes não acabaram acontecendo em função das informações obtidas com essas 5 prisões? Das 5 pessoas que foram detidas assim temporariamente, de forma prisão especial, uma pessoa ela é bastante suspeita. E a prisão não foi inútil de maneira nenhuma, porque quando ela mente, ela também contribui. Por incrível que possa parecer, eu disse isso em uma ocasião aqui. A mentira dela também é eloquente, deixa eu explicar por quê. Porque quando ela mente para ocultar uma outra pessoa, para proteger uma outra pessoa. Então, esse negócio de proteger num crime, quando se trata de um crime emblemático como esse do Fernanda Lages, proteger alguém tem uma conotação de confissão. É como se estivesse dizendo, olha, fulano de tal está implicado. Esse é o ponto. Então, assim, as prisões na época que foram decretadas, aí na época da SIC, eu não gosto de tecer comentário, até porque levaria um tempo. Para não ser injusto ou, quem sabe, me equivocar aqui, eu gosto de não comentar. Mas a prisão da Naira foi bastante proveitosa. Você acha que ela foi esclarecedora, sim? Bastante esclarecedora. A prisão dela foi útil, com certeza, foi pedida com muito fundamento. A prisão da Naira, naquele momento, foi, eu entendo, correta. O pedido foi correto, a decretação foi tudo correto. Muito obrigado, doutor Eliardo Cabral, que nos recebeu aqui nessa entrevista. Lembrando que a Polícia Federal tem até o mês de julho para concluir essas investigações. E aí tem 2 possibilidades. O de entregar o relatório final sobre o caso Fernanda Lages, com os indiciados, as pessoas que são responsáveis pela morte dela, ou pedir uma nova prorrogação de prazo para mais investigações. Nádia Rodrigues. Obrigada, Joelson Jordani, falando ao vivo com o promotor de justiça Eliardo Cabral sobre a expectativa de solução para o caso Fernanda Lages. O Piauí inteiro acompanha com muita expectativa o resultado dessa investigação. Olha, nós vamos voltar a falar sobre o São João das Cidades. Você já sabe que acontece